Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no canal, já dá aquela moral aqui pro Thiagão, se inscreve aí no canal. Deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando aquele like e comentando nos vídeos. Como vocês sabem, aqui no nosso canal, a participação de vocês, o comentário de vocês é muito importante, acrescenta muito no canal, eu aprendo muito de Vasco com vocês, então deixa aí o seu comentário que é muito importante. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição, canal parceiro aqui, também faço parte do canal e vascaíno, ajuda vascaíno, e nesse momento difícil aí, ó, os resultados ontem não foram bons, então no vascaíno tem que se apoiar, então se inscreve lá, galera. Bora pro vídeo? Que saudade de falar de Vasco com vocês aí, uma semana por questões de trabalho, não consegui postar vídeo aqui no canal. Tô de volta e vamos que amanhã tem jogo. Família, vamos falar aí da entrevista coletiva ontem do Alexandre Pássaro e do Germancano. Vamos tirar aqui alguns pontos dessa coletiva e comentar em cima aí, que era a opinião de vocês também. E vamos falar também aí o Levin, sempre falando aí com o torcedor vascaíno. Ontem, através dos stories dele, ele postou ali, é por vascaínos como você que eu não vou desistir e vou continuar lutando para ser presidente do Vasco. É isso aí que a gente quer. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então bora pro vídeo, família vascaína. O negócio tá feio, a coisa tá feia, hein? Os resultados ontem não foram bons pro nosso Vascão aí. O Curitiba ontem ganhou mais um jogo aí fora de casa do Sampaio Corrêa. O Guarani goleou o Confiança, onde o Vasco teve uma dificuldade enorme de ganhar, né? 1-0 ali no sufoco, goleou por 4-1 e também passou o Vasco, tá com 22 pontos. E aí tá ficando cada vez mais difícil o Vasco entrar no G4. São aí 11 rodadas e fiquem abismado com isso, torcedor vascaíno, a gente tem que ficar. O Vasco ainda não entrou nesse G4 em 11 rodadas. Isso é muito complicado, isso na minha visão é humilhante para um clube que a história do Vasco já está disputando a sua seu quarta Série B, seu quarto rebaixamento e ainda não conseguir entrar no G4 em 11 rodadas. Então os resultados não foram bons para o Vasco ontem. Curitiba ganhando, Guarani ganhando. A gente vai ter o Goiás ainda jogando com 19 pontos. É torcer, é secar o Goiás para a gente ter a possibilidade de ganhar esse jogo e entrar no G4. Agora, o Vascão tem um jogo muito difícil aí contra o Náutico, um time que ainda não perdeu no campeonato. Mas vale lembrar que o Vasco lá em cima, jogando contra esses times lá da parte de cima da tabela, o Vasco vem aí conseguindo os resultados, vem atuando aí, não bem, a gente não pode dizer, mas vem conseguindo os resultados positivos. A gente ganhou do Sampaio Corrêa, a gente ganhou do CRB, empatamos com o Curitiba, mas aí infelizmente a gente perdeu pro Goiás aí com o Bruno Gomes sendo expulso aí bizonhamente, né, falando assim, senão também a gente não teria perdido pro Goiás, tenho certeza disso. Então dentro disso aí, família vascaína, desse jogo muito difícil, a gente vai repercutir algumas situações aí da coletiva de ontem, né, muito importante a gente ver toda essa situação da parte administrativa, gestão aí com Alexandre Pássaro. Do Alexandre Pássaro, vou trazer aqui o que ele acha de contratações, do desempenho do time, do Marcelo Cabo e também do Germancano, e aí a gente vai aí conversando sobre isso e quero a sua opinião. Então, primeira coisa aqui que eu vou trazer, primeiro assunto que o Alexandre Pássaro comentou ontem foi o seguinte: mudança de sistema e contratações. Irmão, se a gente quiser contratação, ixi, acho que não vai ser agora não, hein? Se liga só o que o Alexandre Pássaro, o Passarudo, falou. Da mudança de plataforma, né? É importante dizer, né, que desde dessa mudança de plataforma de jogo, ou, enfim, desde aquele jogo do Avaí, o Vasco tem, traçando do Avaí para esse último jogo do Curitiba, o Vasco tem 62% de aproveitamento, né? Fez uma pontuação aí praticamente um aproveitamento de líder do campeonato. O que ainda nos pesa, o que ainda enfim, nos traz angústia, o que ainda não corrige a nossa conta para cima, são as 4 primeiras rodadas, especialmente os 2 jogos em casa que a gente fez 0 pontos, né? Contra o Operário e contra Avaí,
porque contra a Ponte Preta a gente empatou, contra o Brasil de Pelotas fora a gente ganhou, que foram esses 4 jogos onde a gente teve um aproveitamento praticamente aí de 30%. Então, de nada adianta que a gente fique oscilando tanto no campeonato. Agora a gente está com um aproveitamento bom, um aproveitamento de líder do campeonato, e a gente quer manter isso daqui em diante. Sobre reforços, né, eu costumo falar que eu acho, né, e todo mundo achava, e todo mundo continua achando, que a gente tem um bom elenco, né, um elenco bom para a disputa da Série B e dos campeonatos que a gente ia disputar. Isso não foi discussão até a primeira derrota. Aí depois que vem a primeira derrota, é natural que todo mundo questione, quando vem a segunda, quando vem a terceira, é natural que todo mundo questione e todo mundo está no seu direito. Agora, eu disse aqui, repito internamente aqui, o Germán é prova disso nas nossas reuniões, que eu não vejo solução do mesmo jeito que o Vasco vê há tantos anos. Né? O Vasco, ele vive, olhando de fora, né, há tantos anos, uma reconstrução infinita. O Vasco todo ano faz time, refaz time, desmonta time, refaz time. E eu não vejo, eu não acredito nisso, pelo menos eu, que estou sentado na cadeira de diretor de futebol, exercendo esse cargo aqui, eu não acredito que é assim, sem parar de contratar, que a gente melhora desempenho, que a gente melhora pontuação, ou que a gente melhora trabalho. Eu acredito que o trabalho que vai nos melhorar. E o Germán é prova disso aqui, nas nossas reuniões eu falo, que independentemente se a gente vai ou não contratar alguém, se vai aparecer uma oportunidade de mercado, se vai aparecer uma oportunidade para a gente, o que a gente quer é que esse elenco aqui, que esse grupo aqui, que esse nosso trabalho aqui possa dar os frutos que a gente tem certeza que pode dar. Então, lógico que a gente vai estar atento ao mercado, lógico que a gente vai estar olhando. Esse momento, como eu disse, é muito ruim porque a gente tem um mercado muito restrito, é um mercado interno de quem não fez 6 jogos, de quem não está jogando eventualmente nos clubes de Série A. É um mercado muito restrito, mas a gente não está desesperado. A gente não vê uma necessidade desesperadora de reforços. A gente vê sim uma necessidade de ajustes que talvez aumente ou diminua com o passar dos jogos, da janela de transferência, das negociações. Mas a gente tem muita crença no grupo que a gente formou, nos jogadores que a gente tem aqui e no trabalho que a gente realiza. Então, eu não gosto de usar essa história de contratação como muleta. Para mim seria muito fácil, de fato a gente precisa contratar mais 5 posições e a gente está buscando. Não, eu não quero usar isso como muleta. Ninguém aqui do clube quer usar isso como muleta. A gente quer que isso seja feito se for necessário e se houver oportunidade para isso. Família, vamos alternando aqui, né? Alexandre Pássaro, agora Germancano. Vamos dar voz aqui ao Germancano. Ele foi perguntado se o time do Vasco tem a dependência do Germancano, né? Se ele não tiver ali numa noite, numa tarde, onde ele não consiga fazer os gols, o que será do Vasco da Gama? E ele respondeu da seguinte forma. Eu acho que todo o time está fazendo seu trabalho para que a bola llegue, para que eu possa hacer gol. Eso es lo importante para todos nós. Pero eu não acredito isso. Acredito que o time está fazendo muito bem as coisas, cada um em sua posição, para melhorar e para poder fazer os goles, que é lo que importa. Así que en este momento estamos muito bem. Eu estou em uma posição que eu tenho que fazer goles. Então, se a bola chega, aí em qualquer momento eu posso fazer. E eu trabalho para isso. Eu trabalho para isso e mesmo meus companheiros que estão atrás mío estão trabalhando para que a bola chegue. E eu estou aí esperando para matar o jogo. Agora, família vascaína, vamos trazer aqui o Germancano, que vem aí, a gente ouviu isso lá na Vasco TV, de 17 partidas consecutivas. Germancano é uma máquina de gols e fisicamente o cara tá bem. E o maluco é marombeiro, sabe o que ele fala aqui? Preciso de proteína, irmão, proteína, para ter esse condicionamento físico e conseguir jogar as 17 partidas. E tá aí Germancano, a gente sempre contando com ele. Graças a Deus é um cara que tem a ideia, a consciência que precisa se cuidar. O profissional não é somente dentro do campo, mas fora dele também, em casa, comendo bem, se alimentando bem, descansando, para que ele possa ter essa sequência de jogos. Então é muito importante que o Germancano, nossa referência técnica, tenha essa visão. E ele fala isso aqui, maluco é marombeiro, se liga só. Muito fácil, é descansar bem, boa alimentação,
cuidarse, tomar proteínas. El cuidado pessoal es muy importante para cada jugador. Estoy en un momento de que mi edad influye muito, então eu me tengo que cuidar mais. Tengo que descansar más. Después del juego estoy con mi bota de compresión, tomando proteínas, tomando aminoácidos, tomando mucha cosa para que la recuperación sea mucho más rápido y pueda llegar muy bien a cada juego. Y eso me ha dado resultado durante los últimos casi 2 años aquí en Vasco, y ha funcionado muy bien, sobre todo en la alimentación y en el buen descanso. Família vascaína, vamos repercutir agora o Marcelo Cabo, né? A parte que o Alexandre Pássaro fala da mudança de treinador, onde ele fala que não vê com bons olhos uma mudança de treinador, que não é comprovado que mudando que o Vasco vai ter um desempenho melhor, o que eu concordo com ele. Dentro da coletiva lá também, estava assistindo, o Vasco nesse século mudou aí de treinador 45 vezes. 45 vezes. E se a gente passar aí, né, lembrar, o único técnico campeão pelo Vasco foi o Ricardo Gomes. Então tá aí. Eu acho que é bem por aí. Mudança de treinador não vai adiantar merda nenhuma. Eu gosto do trabalho do Marcelo Cabo? Claro que não. Mas, gente, ele não tem as peças. Ele não tem as peças. Vai trazer outro treinador? Pode mudar. Muda. Sabe o que vai acontecer? Nada. O time do Vasco é fraco, é lento. E aí muita gente ouvia assim, né, que eu não consegui postar os vídeos e não consegui dar a minha opinião sobre isso, falando que faltou atitude do Marcelo Cabo contra o Curitiba. Mas veja bem, se a gente lembrar aí dos jogos contra o Operário e contra o Avaí, onde ele jogou num sistema tático mais ofensivo, com 3 atacantes, o Vasco foi facilmente derrotado. No primeiro tempo, o Vasco já estava perdendo de 2-0 para esses times. Ou seja, ele teve que rever o conceito dele, uma parte que eu acho que foi um erro muito grande dele em demorar a mudar o sistema, arrumar a parte defensiva e aí sim procurar fazer um golzinho ali. E é isso que está acontecendo. E aí não é culpa do treinador, é as peças que ele tem. Vai trazer outro treinador que vai ter que se preocupar com a parte defensiva, vai ter que ajustar a casinha e procurar fazer um golzinho ou outro. Porque se o Vasco for ofensivo, você imagina só deixar o Hernando, ou deixar o Léo Matos, deixar o sistema do Vasco. A gente viu o que aconteceu durante o ano inteiro, quando o time do Vasco atacou, o Vasco foi facilmente dominado, sofreu muitos gols, agora ele tá acertando a parte defensiva, e aí a gente tá, não, dá pra entregar mais, tem que ser mais ofensivo, tem que acreditar na vitória, então a gente não sabe o que a gente quer. Porque se atacar, se o time do Vasco horroroso atacar, vai levar gol lá atrás. Porque você imagina o Hernando sem uma cobertura. Você imagina isso? Então é complicado. Então não gosto do trabalho do Marcelo Cabo? Não sou fã dele. Mas também não acho que a mudança de treinador vai trazer um Vasco mais forte. Porque o que traz um Vasco mais forte são jogadores de qualidade. E eu vou trazer aqui um comentário. Teve um contra-ataque no jogo contra o Curitiba ali, Léo Jabá, Cano e um jogador ali que eu não me recordo. Contra-ataque bom pra gente matar o jogo, 2-1. Aí o Cano puxa pra dentro, o Léo Jabá vem pra acertar o passe ali pro jogador da base, se eu não me engano é o Arthur. E o Léo Jabá sabe o que ele faz? Toca no pé do adversário. E aí a gente vai, culpa do treinador. Então, não é acertar o posicionamento, o sistema tático, não. Tudo isso, o sistema tático depende de qualidade, de características, de um bom passe, de um bom chute, de um bom lançamento. E isso falta no Vasco, falta talento. Falta qualidade. E o Marcelo e o Alexandre Pássaro fala dessa situação e da mudança de treinador. É aquilo que eu disse, né? Eu não vejo, não é a forma que eu penso futebol, né? Talvez outro diretor que estivesse aqui, outra pessoa escolhida, pudesse pensar de uma forma diferente. Mas eu não penso na questão de que a gente tem garantias quando se troca de treinador. Isso é uma coisa que eu pratico aqui e uma coisa que eu pratiquei nos outros lugares que eu passei. Essa garantia a gente não tem. O que a gente tem de termômetro, que é exatamente isso que você perguntou, é o nosso dia a dia. Quando se analisa o trabalho de um treinador, eu não vou falar nem do Marcelo Cabo, vou falar de qualquer outro treinador que a gente vê aí. Quando se analisa de fora para dentro, ainda mais nesse momento onde muita gente não está tendo acesso ao CT, não está tendo acesso ao dia a dia de trabalho, se analisa simplesmente os 90 minutos do jogo, né?
não tem como, não tem elementos para se analisar mais do que isso, né? Isso não é culpa de ninguém, é uma situação, enfim, que a gente vive. E com base nisso, e por causa disso, a nossa amostragem é muito maior, né? A gente está aqui 7 dias por semana, muito tempo juntos, trabalhando, e isso é o que nos dá o termômetro do trabalho. Lógico que quando se liga a TV e se vê os 90 minutos, a gente sabe que a gente está devendo em performance, em determinado momento do campeonato, em resultados. É normal que a gente se frustre com um empate em Curitiba, onde a gente deveria ter ganhado o jogo. Mas isso não quer dizer que isso é culpa de uma pessoa só, seja o Marcelo Cabo nesse momento, seja outro. Mas isso não quer dizer que é culpa de uma pessoa só. Isso quer dizer que todos nós, incluindo a mim, incluindo os jogadores, incluindo o Marcelo Cabo, que a gente precisa melhorar. A análise é feita constantemente, de forma paralela, Lucas. Ou seja, a gente analisa o nosso trabalho, a gente analisa a aceitação dos atletas ao trabalho, a gente analisa a convicção dos atletas naquilo que está sendo proposto, mas a gente também analisa a tabela de pontuação, ainda mais nesse campeonato, onde a gente sabe o quanto vale cada ponto. Então a gente não pode dissociar uma coisa da outra. De nada adianta também, em algum momento, não é o caso agora, mas que o trabalho esteja muito bom no dia a dia, etc., e a gente esteja muito mal na tabela, ou perdendo chances, ou ficando ainda mais distante da nossa meta principal, que é subir. Então a análise é praticamente diária, de jogo a jogo, e quando, e se, e a gente espera que não, a gente achar que é um momento onde alguma desses dois caminhos paralelos se descasaram, se distanciaram, aí lógico que a gente tem que intervir, mas por enquanto a nossa intervenção é no nosso trabalho, é nas reflexões, é nas conversas, é nas reuniões, é na troca de ideias, na troca de sensações, de tudo que está acontecendo, para que a gente evolua no trabalho, como eu acho sim que a gente está evoluindo, ainda aquém do esperado. A gente sabe que a gente precisa jogar melhor, a gente sabe porque se a gente jogar melhor, no meu ponto de vista, a gente vai estar mais perto do resultado positivo, e a gente precisa ter resultados melhores, mais constantes, e é isso que a gente vem buscando aqui, por via do nosso trabalho, do dia a dia, de todo aquele período que ninguém vê, mas que a gente está trabalhando aqui internamente. Família Vascaína, então para finalizar o vídeo a gente vai trazer aqui, vocês sabem que a gente apoia aqui o Projeto Somamos, o Leva esse ano, a gente não desistiu ainda, a gente sabe que está demorando muito e muita gente que está desacreditando dessa situação pela demora, mas cara, quando a gente vê uma coletiva dessa, o Alexandre Pássaro fala que acredita no elenco, que não precisa de reforços, né? Só reforços pontuais, e a gente sabe que é falta de investimento, é a falta de capacidade de conquistar e de criar receitas novas, de trazer investimento para o clube para fazer contratações. É claro, é óbvio que o Vasco precisa de reforços, principalmente de jogadores de velocidade. O Vasco está carente disso. Carente de velocidade, carente de técnica, e aí o cara falar que o elenco tá bem montado, não tá. E aí a gente sabe que o Projeto Somamos poderia resolver toda essa situação aí, trazendo os investimentos pra gente ver um Vasco diferente do que a gente vê. A gente tá vendo um Vasco em grau de igualdade, os times da Série B ganhando com dificuldade, e isso incomoda, e isso machuca. Então tá aqui ontem nos stories do Leve esse ano, ele postou aí, eu sempre gosto de trazer aqui, porque ele dá voz ao torcedor, e tá aqui, né, um amigo vascaíno colocou assim: presidente, eu tenho uma esperança gigante de que você assuma o Vasco e nos traga de volta a grandeza do nosso clube. Eu sofri 2 AVC em 2019 quando tinha 16 anos e minha maior alegria foi quando você venceu a eleição. Por isso que eu continuo renovando essa esperança. E aí ele coloca ali: por vascaínos assim, com certeza ele não vai desistir de ser presidente do Vasco. E quando você diz aqui, um torcedor fala que a maior alegria dele foi quando você venceu a eleição, e aí não é ser torcedor de candidato, é você acreditar que esse candidato e de tudo que ele falou durante o processo eleitoral ia te entregar para o Vasco, ia entregar o Vasco foda, ia entregar um Vasco campeão, um Vasco organizado, e a gente ia voltar a gritar: é campeão, a ver times bons no Vasco, e é isso que é a maior alegria dele. Não é porque o Levin ganhou, é porque a ideia do Levin, do projeto do Levin pro Vasco, ia fazer um Vasco diferente. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.